Imagine um ser que não conhece a morte. Um sábio que caminhou entre os Atlantes, construiu pirâmides com o poder da mente e deixou mensagens eternas gravadas em pedras que nem o tempo ousa corroer. Seu nome era Thoth, e o que ele escreveu pode mudar tudo o que você pensa sobre a história da humanidade. Durante milênios, seus ensinamentos foram ocultados, selados em templos e transmitidos apenas aos mais dignos. Mas hoje, você vai ter acesso a um fragmento dessa sabedoria imortal. Neste vídeo, vamos mergulhar no mistério que envolve Thoth, o sábio imortal da Atlântida, e revelar por que seu legado pode conter as chaves para despertar sua consciência, entender os ciclos ocultos do tempo e acessar um conhecimento que a ciência moderna ainda tenta negar. Se você sempre sentiu que existe algo além do que nos contam, você está prestes a descobrir o que é. Thoth não era apenas um deus, nem apenas um homem. Era um arquétipo vivo da sabedoria universal, uma ponte entre o mundo material e os reinos ocultos. Segundo os antigos registros egípcios, ele era o deus da lua, da escrita, do tempo, da matemática, da magia e do equilíbrio. Mas sua origem vai ainda mais fundo. Muito antes de ser venerado no Egito, Thoth já era um mestre entre os Atlantes, uma civilização altamente avançada, cujos conhecimentos sobre energia, geometria sagrada e consciência multidimensional ainda desafiam a lógica contemporânea. Ele não nasceu da carne, mas da vibração, e sua missão era guiar os povos da Terra rumo à luz do entendimento superior. O nome Thoth é apenas uma das faces. Na Grécia Antiga, ele renasceria como Hermes Trismegistus, o 3 vezes grande, símbolo da união entre ciência, religião e filosofia. Ao longo das eras, foi identificado com os maiores sábios que caminharam entre os homens, sempre oculto, sempre despertando almas adormecidas. Thoth era também o guardião do tempo. Não apenas do tempo cronológico, mas do tempo como uma frequência, viva. Seus ensinamentos não eram dados ao acaso. Eram transmitidos somente quando a consciência do receptor estivesse pronta. Por isso ele dizia que suas palavras só fariam sentido para aqueles cujo espírito já estivesse em sintonia com a verdade maior. E é aí que começamos a compreender o enigma. Porque Thoth não apenas ensinava, ele previa. Ele sabia que seu conhecimento seria esquecido, corrompido, desacreditado. Mas também sabia que um dia os despertos voltariam a ouvir seu chamado. Talvez esse dia seja hoje. Talvez você esteja ouvindo porque já começou a lembrar quem realmente é. E se isso ressoou em você, então você está pronto para ir além da superfície e entrar nas profundezas da verdadeira história de Thoth. Muito antes dos impérios da Babilônia, da China e até mesmo do próprio Egito, existiu uma civilização cercada de mitos e ainda assim com vestígios que persistem no imaginário de buscadores do mundo inteiro. Atlântida. Um reino de esplendor e tecnologia onde o espírito e a ciência caminhavam juntos. É desse lugar que Thoth surge, não como um personagem simbólico, mas como um rei sacerdote real, nascido na cidade de Queor, na ilha de Undal. Lá, a vida seguia outros ciclos. A morte, como conhecemos, era apenas uma pausa. Os Atlantes dominavam os fluxos energéticos do planeta, conectavam-se com as estrelas e renasciam nos salões de Amente, onde a alma se purificava e se preparava para novos ciclos de existência. Thoth era um desses seres. Ele desceu aos reinos inferiores mais de 100 vezes, atravessando a escuridão para retornar à luz, renovado, iluminado, cada vez mais poderoso. Mas o esplendor da Atlântida teve um fim. O orgulho cresceu. A sabedoria foi corrompida. Muitos buscavam o poder sem o coração, e isso desequilibrou as forças da Terra. A destruição veio como um grande cataclismo, e Thoth, obedecendo à voz do grande habitante, guiou os sábios restantes em uma jornada de salvação. A bordo de uma nave, descrita como um grande pássaro de fogo, eles partiram rumo ao Egito, então habitado por povos primitivos. Lá, Thoth ergueu a base de uma nova civilização, um novo templo, uma nova semente de sabedoria. E o símbolo dessa transição? A grande pirâmide de Gizé,
construída com precisão milimétrica, não como túmulo, mas como um portal vibracional entre mundos. Ele deixou guardiões, escreveu as tábuas com sabedoria codificada e prometeu: voltarei quando os homens esquecerem, e minha luz será novamente revelada. A origem de Thoth, portanto, não é apenas uma história mística, é o elo perdido entre o que fomos e o que podemos ser. Uma civilização inteira, destruída pelo desequilíbrio espiritual, cujos sobreviventes escolheram não o silêncio, mas a perpetuação da sabedoria. E se a Atlântida está voltando à consciência humana hoje, é porque a sua memória está em nós. E Thoth, ele nunca se foi. Apenas esperou o momento certo para ser lembrado. E talvez esse momento tenha chegado. Entre todas as relíquias místicas da humanidade, poucas carregam tanto mistério e poder quanto as tábuas de esmeralda. Elas não são livros, não são papiros, são 12 placas, criadas por transmutação alquímica, de uma substância verde translúcida e indestrutível, resistente ao tempo, à matéria e até às leis conhecidas da física. Segundo o próprio Thoth, foram feitas para durar eternamente, seladas com círculos de ouro e gravadas em uma linguagem ancestral, não para serem lidas com os olhos, mas compreendidas com a mente desperta. Essas tábuas contêm o conhecimento essencial dos mistérios antigos. São, ao mesmo tempo, chaves e portais. Cada símbolo, cada frase, atua como um catalisador que ressoa com o nível de consciência de quem as lê. É por isso que elas não podem ser interpretadas de forma literal. Ler as tábuas uma vez é apenas o início. Ler 100 vezes é começar a decifrá-las. Cada leitura, uma revelação. As tábuas revelam a estrutura oculta da existência. Falam sobre a natureza da alma, o ciclo da vida e da morte, os reinos invisíveis e as leis imutáveis que regem toda manifestação. Elas abordam o poder da vibração, o uso da palavra como ferramenta de criação e a necessidade da harmonia entre o ser humano e o cosmos. Mas também alertam: o conhecimento sem ética é destruição. Por isso, seus ensinamentos são velados, revelando-se apenas aos dignos. Thoth afirma que muitos tentarão usá-los para dominar, mas apenas os que têm luz interior conseguirão ativar seu verdadeiro poder. Ele adverte contra os falsos mestres, contra os que se dizem filhos da luz, mas servem às trevas, e garante: aquele que violar os preceitos sagrados será lançado de volta à escuridão de onde veio. As tábuas de esmeralda são, portanto, mais do que um legado. São um teste, um espelho, um labirinto que só pode ser cruzado com coragem e verdade. Thoth deixou nelas um mapa para a ascensão da alma, mas só pode segui-lo quem se dispuser a enfrentar sua própria sombra. E se você está ouvindo isso até aqui, talvez esse seja o chamado para encarar o próximo passo. Porque compreender as tábuas não é tarefa de um dia, é o trabalho de uma vida inteira. E para Thoth, uma vida é apenas o começo. Thoth não viveu apenas uma vez. Segundo suas próprias palavras, ele atravessou os ciclos da existência, renascendo sempre que o equilíbrio do mundo exigia sua presença. Ele não dominava apenas o conhecimento, dominava o próprio tempo. Em suas passagens pelos salões de Amenti, ele aprendeu os segredos da vida eterna. Não como uma lenda de corpo imortal, mas como consciência desperta que transita livremente entre planos. Encarnou diversas vezes, a mais conhecida como Hermes Trismegistus, o sábio reverenciado pelos gregos, os árabes e os alquimistas da Idade Média. Hermes, o 3 vezes grande, mestre da alquimia, da astrologia e da teurgia. A mesma alma, com novas vestes, mantendo acesa a tocha do conhecimento proibido. Mas Thoth deixou claro: sua imortalidade não era um privilégio divino. Era fruto da sabedoria aplicada, da harmonia com as leis cósmicas e do domínio sobre a própria essência. Ele não fugia da morte, ele a transcendeu. E por isso, advertia que o verdadeiro iniciado também pode trilhar esse caminho, se tiver coragem de purificar-se dos apegos, dos medos e da ignorância. Seus retornos não foram acidentais, foram calculados. Cada era trouxe sua degeneração, e cada retorno,
uma nova tentativa de restaurar o equilíbrio. Em cada reencarnação deixou pistas, em cada ensinamento, um código. Ele sabia que viria um tempo em que os homens estariam prontos para decifrá-los. Talvez agora é natural perguntar: por que eu deveria me importar com um ser imortal da Atlântida e suas tábuas milenares? A resposta é simples. Porque tudo isso diz respeito a você. O legado de Thoth não é um conto antigo, é um manual codificado para despertar a consciência humana. Em tempos onde o caos, a dúvida e o medo consomem a sociedade, o que Thoth ensinou se torna mais atual. Do que nunca, ele falava sobre libertar a alma das correntes da ignorância, sobre reconhecer a luz interior e compreender que a realidade vai muito além do que os olhos podem ver. Seus ensinamentos são convites para sair do piloto automático, questionar o que foi imposto como verdade e começar a lembrar quem você é de verdade. Você é de verdade. Essas mensagens não são para os curiosos, são para os prontos. São para aqueles que sentem que há algo além do material, que a vida tem um propósito mais profundo do que apenas existir. Se você chegou até aqui, talvez essa busca já tenha começado em você. E é por isso que entender Thoth importa, porque ele deixou pistas para que almas despertas pudessem se reencontrar com sua essência, sua missão e sua luz. E talvez, apenas talvez, o seu despertar comece agora. E, quando isso acontece, não há mais retorno. Você começa a ver, sentir e viver de forma diferente, porque a verdade, uma vez revelada, nunca mais pode ser esquecida. Você acabou de dar o primeiro passo em direção a um conhecimento ancestral que resistiu ao tempo, às guerras e ao esquecimento. Thoth, o sábio imortal, não falou apenas para o passado. Ele falou para você. E agora chegou o momento de mergulhar ainda mais fundo. No próximo episódio, vamos decifrar a primeira tábua de esmeralda, onde Thoth revela sua história completa, os mistérios de Amenti e os segredos do renascimento da alma. Se você sentiu esse chamado, não ignore. Curta este vídeo, inscreva-se no canal, ative o sino e compartilhe com quem também precisa ouvir essa mensagem, porque a jornada apenas começou. E como dizia o próprio Thoth, a luz que está em você reconhecerá a verdade gravada nestas palavras. Até o próximo capítulo.